Boa noite a todos, boa noite, amigos, companheiros, boa noite, Beto, Boa Maria, noite. Lu, Romilda, Boa tudo noite. bem? Boa noite, amigos da Casa de Solidariedade, boa noite, amigos que estão participando todas as sextas-feiras, amigos novos que estão chegando na nossa casa, que ainda não a conhecem pessoalmente, né, mas que estão comparecendo todas as sextas-feiras, prestigiando as lives. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa tarefa da CIT. A CIT, para aqueles que ainda não sabem, não conhecem, a CIT, na verdade, ela é uma sigla que significa Semana de Integração, Trabalhadores e Escolas. E ela foi criada para comemorar o aniversário da Casa de Solidariedade, que é no mês de outubro. Então, é uma semana inteirinha de palestras para comemorar o aniversário da casa. Mas já há algum tempo, essa CIT, ela tem se estendido durante o ano. Então, é o que nós chamamos de CIT ano todo, carinhosamente, CIT ano todo, que é uma palestra realizada todas as primeiras sextas-feiras do mês. Já era para ter iniciado no mês de março, mas esse ano não deu. Então, nós estamos iniciando agora, no mês de maio, com a primeira CIT ano todo. Então, gostaríamos de convidar todos vocês que estão chegando a participar com a gente das nossas reflexões. E nós vamos começar, então, com a nossa prece, tá bom? Vamos todos acompanhar a prece. Então, nós vamos cerrar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, uni-los um a um, com vocês também, amigos queridos, amigos da espiritualidade. E nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e a todos esses amigos queridos da espiritualidade, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo nessa caminhada. Hoje é um dia importante, porque para nós, trabalhadores da CIT, porque nós estamos realizando uma tarefa que nós fazemos sempre com muito carinho, com muito amor. Então, nós vamos nos dar as mãos espiritualmente uns aos outros e agradecer por essa oportunidade, por esse encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que nós possamos fazer boas reflexões na noite de hoje. Boa noite, amigos que estão chegando aí, Flavinha, Mônica, Fátima, Sandrinha, Mazé, Silvana, e assim vamos nós. Nós vamos dar início com a parte artística, né, gente? Se a gente estivesse na casa, nós teríamos a parte artística. Então, nada como fazer uma parte artística virtual aqui. Tá bom, gente? Então, vamos aproveitar esse momento aí também. Quanta luz nesse ambiente.
Bom seria que nós pudéssemos estar lá, mas foi muito bonito, esse dia foi muito especial, com a presença do nosso coral, com a presença dos companheiros, dos nossos assistidos. Então, é uma parte artística que a gente guarda no coração de cada um de nós. Né? Nós vamos dar início, então, à CIT, propriamente dita aí, e o tema da palestra de hoje, se é que nós possamos falar assim, é integração verdadeira. Já que nós estamos falando da CIT, que fala da Semana de Integração, então nós vamos falar da integração verdadeira. E eu começo essa nossa reflexão, esse nosso encontro, com uma frase de Leocádio José Correia, psicografada por Mauri Rodrigues da Cruz, do livro No Cenário da Vida. E ele diz assim: a caridade é a integração com o universo de Deus. A caridade é a integração com o universo de Deus. E o que nós podemos entender, então, por essa integração, por essa caridade, essa frase tão bonita? A caridade, ela é a reunião de todas as virtudes, da solidariedade, da, da, da tolerância, da beneficência, da benevolência, da resignação, da liberdade, da responsabilidade, enfim, é a reunião de todas as virtudes. E essa integração, então, a gente pode entender como sendo essas virtudes separadamente. Então, é a solidariedade, é a benevolência. Se nós reunirmos tudo isso, nós vamos chegar na caridade verdadeira. Então, a gente entende que essa integração verdadeira, ela é formada por essa caridade que ainda nós estamos aprendendo a desenvolver. Por quê? Porque nós estamos ainda desenvolvendo as virtudes. Nós estamos ainda aprendendo a desenvolver cada uma delas devagar. Então, a gente aprende a solidariedade, a gente vai aprendendo a fraternidade, a gente vai aprendendo o respeito, a gente vai aprendendo, enfim, a tolerância, pouco a pouco. E a reunião de todas elas, como eu disse, é a caridade. Mas para que a gente possa entender essa caridade, então a gente entende que a vivência, nossa vivência nessa caridade, ainda está um pouco distante, porque o homem de bem, aquele homem de bem que a gente está lá no Evangelho, no segundo Espiritismo, né, no capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem, ele tem todas essas qualidades, todas essas virtudes que nós estamos aprendendo a desenvolvê-las. Então, nós vivenciamos hoje um homem velho, vamos dizer assim, né? Porque o homem novo é o homem de bem, e nós estamos a caminho dele. Mas o homem velho ainda habita em nós. E esse homem velho é aquele que ainda tem as suas imperfeições, como nós, né? E nós ainda temos muito egoísmo, orgulho, vaidade, que são características são de imperfeições, distantes das virtudes. Mas o que acontece? Com o tempo, nós vamos aprendendo a valorizar, a exercitar, a exemplificar as virtudes, fazendo com que esse homem velho vá se enterrando e renascendo o homem novo. Esse homem, o homem de bem, que é revestido dessa caridade que eu falei no começo, né? Eu vou repetir a frase aqui. A caridade é a integração com o universo de Deus. Mas, como eu estava dizendo, a gente tem ainda muitas imperfeições,
que aos pouquinhos a gente vai lapidando, né? Vamos deixando de lado, vamos aprendendo. A Casa de Solidariedade vai nos ajudando muito com isso. Graças a Deus a gente tem as escolas, e por isso a gente vai aprendendo a deixar esse homem velho para trás e fazer com que a gente aprenda a vivenciar o homem novo e futuramente o homem de bem. E uma das características que é limitadora, vamos dizer assim, dessa integração é o nosso apego. O apego exagerado, vamos dizer, né? Porque o homem, todos nós ainda temos apego. Nós temos apego pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros, pela nossa família, pelos nossos amigos. Nós temos apego à nossa casa, aquilo que a gente conquistou. Isso é natural, porque nós vivemos num mundo material. A matéria ainda é importante para todos nós. Então, quando a gente fala desse apego, a gente está falando daquele apego que prejudica, né? Aquele apego que realmente é limitador dessa liberdade que a gente vai alcançar de sermos pessoas melhores. Então, nós temos que trabalhar justamente o contrário, que é o desapego, desapegar. Desapegar, e acho que o desapego mais difícil mesmo que tem é o desapego conosco mesmo. Desapegar das nossas imperfeições. Por quê? Porque nós estamos aí vivendo no automático, nós estamos aí vivendo, faz parte da gente, e deixar de lado uma coisa que está ainda dentro de nós é muito difícil. Então, é trabalhoso demais deixar de lado o comodismo. Então, esse desapegar é muito trabalhoso, vamos dizer, não vamos falar difícil, né? Vamos falar trabalhoso, que é o que o pessoal fala na Casa de Solidariedade. Então, a gente tem que aprender esse desapego e ter a responsabilidade diante desse apego, né? Então, quando a gente fala servir a Deus e a Mamon, aí a gente para e pensa, por exemplo, né? Aonde eu realmente estou servindo? Porque já que nós estamos ainda vivendo esse homem velho, que a gente pretende enterrá-lo, a gente vive muito mamon ainda, né? Então, essa responsabilidade que nós temos de desapegar, essa responsabilidade do apego, nós temos que aprender, mas sobre esse assunto específico, eu vou chamar a Maria, minha companheira, para dar seguimento. Gratidão, Cris, e boa noite a todos. É com muita alegria que agradeço o convite da Casa de Solidariedade, esse nosso ponto de referência tão amado, uma casa que sempre nos acolhe e que nos permite exercitar os ensinamentos do Cristo. E nesta noite eu estou aqui para falar um pouquinho mais do apego, mais especificamente da questão da responsabilidade do apego perante esse material. Pinceladas, reflexões, né? Convocar vocês a refletir como que vocês estão no dia a dia. Então, o apego, para muitas linhas de estudos, como a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, né? Em uma breve pincelada, porque a gente sabe que em meio a tantos estudos e pesquisas que existem, mas todos eles se convergem e se aceitam como o apego como uma ferramenta de proteção, que tem faces positivas e negativas, não é? Então, sendo ele material ou emocional, porque o apego ele pode ser tanto material como emocional, ele está associado a questões da baixa autoestima. E aí gera, então, um sentimento de proteção. Então, a baixa autoestima, e a gente vai desenvolvendo o apego, que é o quê? Uma proteção. E aí é utilizado de uma maneira que
é para preencher alguns vazios da alma. Então, por que a gente se protege? Está faltando alguma coisa, né? Alguma coisa não está muito encaixadinha. Então, vamos lá. Nesse contexto, eu os convido para uma reflexão sobre a nossa responsabilidade frente a essas várias manifestações do apego, principalmente a material. E nesse nosso contínuo processo de evolução, que a gente está convivendo dia a dia ad eterno, né? Essa nossa caminhada, ela não tem fim. E aí vamos voltar lá no nosso evangelho, no capítulo 16, que a Cris já citou do Mamon, que está lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E preste atenção, onde Mamon vem do hebraico e literalmente ele significa o quê? Dinheiro. Um bem que é tão cobiçado. Enfim, é assim que amamos um e esquecemos o outro, pois estamos onde o nosso tesouro está. E o nosso coração, quando está de olho no mamon, no dinheiro, ele está longe do Pai. E é isso que nós temos que prestar atenção na nossa caminhada. E aí o nosso coração não foi feito para amar algo, mas alguém. E a coisa, ou o ser mais importante é amar a Deus. Então, não é algo, é alguém. E como nos equilibrarmos nessa nossa jornada e seguir os ensinamentos do Cristo? Porque o Cristo fala muito nessa trajetória do material, na sua passagem pela Terra. Vamos falar do material. A falta do material é um exercício da humildade e da resiliência. Enquanto ter o material é uma das provações mais difíceis, onde o homem se ilude e esquece que este é mais uma ferramenta que ele possui, que na verdade recebeu. Para quê? Para amenizar as desigualdades que nós temos no mundo. E aí juntos caminhar, né? Mas o que acontece quando nós temos o bem material? Vai do lado oposto, né? O lado oposto da caridade. E só mais um lembrete, a caridade não é só material, não é? A caridade, ela se manifesta de outras formas, no ouvir, no sentir, né? Não é só o material. E também vai ao lado oposto do trabalho e da humildade, que é tudo aquilo que o material veio para que nós trabalhássemos e não para que nós esquecêssemos dele. E aí o que acontece? Essa escolha nos afasta de encontrarmos a nossa própria essência. Somente quando encontramos este propósito é que nos fortalece a fé. Mas o que é a fé? Segundo Hebreus, a fé é acreditar em coisas que se esperam. É ter convicção de fatos que não veem, que não vemos ou não ouvimos, mas acreditamos. Aí tem uma outra frase também super importante que Divaldo psicografou, que é da Joana, que diz assim: a fé corretamente vivida harmoniza, pois não temeremos e não nos precipitaremos, e sim irradiaremos a serenidade no rosto dos anjos. Olha como é tão importante fé, serenidade. Pois o princípio da serenidade e da harmonia reside no dom da fé. E aí voltamos no desapego, não é? O que é desapegar? É mudar. Pergunta: estamos preparados para a mudança do ato do desapego? E se não, estamos conscientes de nossa responsabilidade em permanecer escolhendo o material, mamon, ao invés de Deus? Vamos nos lembrar que o nosso viver modifica o entendimento. E com o amadurecimento e a fé, passamos a sentir todas as coisas em nossa volta. E assim, o exercício do desapego será mais claro em nossa caminhada. Ele vai ser mais tranquilo, mais facilitado. Refletimos. E vamos buscar nos melhorar no dia a dia. Pouco por vez, não é tudo de uma vez. É calmamente, de acordo com a sua evolução, de acordo com... Mas temos que melhorarmos dia a dia. E
Agora eu vou fazer um convite para o nosso amigo Roberto, para ele falar um pouquinho mais dessa nossa trajetória aí da integração verdadeira. Gratidão a todos e com vocês o Roberto. Boa noite. Obrigado, Maria. Obrigado aí pelo convitinho de falar um pouquinho mais, sobre o desafio. Vou falar com vocês aí, vocês que estão agarrados nas coisas aí, que já falaram aí, desapego das nossas atitudes, desapego dos nossos costumes, dos nossos hábitos, aqueles que não são muito bons, aqueles que também são bons e a gente está se perdendo e acaba agarrando em outro que não é muito bom também, E aí, quando a gente estava conversando sobre esse tema, me veio sempre uma questão, Nessa pandemia, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão, sobre, vou dar um exemplo, A gente tem que avaliar o quanto é importante, por exemplo, a gente sair para trabalhar, Porque a gente precisa fazer a manutenção da nossa família, tudo mais, das nossas coisas, mas ao mesmo tempo a gente está colocando em risco, Essa mesma família que a gente ama. Então, como é que a gente vai tomar essa decisão, De viver, você vai viver essa situação, vai sentir quanto essa situação te afeta, E que ação que você vai aplicar que ajuda a gente a tomar uma decisão tranquila, sem cobrança, sem a gente ficar naquele medo, aquela incerteza se realmente a gente tá fazendo o nosso melhor. A Maria, acabou de dizer o seguinte, que viver na falta de material é um exercício de humildade. Gente, é meu. É muito difícil, a gente sabe disso. A gente fica meio apavorado, só de pensar que vai faltar. Pode não estar nem faltando. Talvez está até longe de faltar, mas a gente já fica meio apavorado. Agora, ter o material é uma experiência com provações mais difíceis. Certamente, alguém pode dizer, nossa, onde já se viu, A pessoa reclamar que é difícil viver com abundância, é difícil viver quando se tem bastante. Isso é fácil. Isso é fácil, Aí eu comecei a pensar, falei, não é tão fácil, não. E às vezes se você for, por exemplo, um dono de uma empresa, um dono de uma grande companhia, que você tem que tomar decisões e escolher qual colaborador você vai desligar, qual família você vai desligar dessa empresa, você vai tirar o trabalho dessas pessoas, Então, assim, eu digo que a experiência de maior aprovação, porque a sua responsabilidade aumenta. E como a gente já ouviu falar desse negócio de experiência reencarnatória, que a gente entende que nós estamos vivenciando na medida correta, ajustada, certinho, especialmente para cada um de nós. Quando a gente começa a tender a reclamar, a gente tem que lembrar disso, que a gente tem essa experiência ajustada, a gente pode estar passando por isso por nosso aprendizado. A primeira reação, e às vezes eu fico pensando, será que eu peguei o pacote certo, Será que eu estou nessa encarnação com esse pacote que eu tenho que fazer de coisas aqui? Será que eu sou merecedor dessa aprovação, dessas situações que eu estou passando? A gente, às vezes, chega até a ficar com dúvida, Mas, o outro lado disso é o seguinte, que se a gente pensar quantos motivos nós temos, para a gente, quantas ferramentas nós temos ao alcance para ajudar a gente a superar e passar por tudo isso, eu fiz uma listinha assim, falei, nossa, quanta coisa que a gente tem amigos, a gente tem a Casa de Solidariedade, a gente tem os tratamentos, a gente tem as pessoas que se preocupam com a gente. Não é aquele que fica mandando mensagenzinha bom dia todo dia, assim, que replica isso. Não, tem gente que se preocupa, não pode observar. Você tem amigos que se preocupam com você, que falam bom dia do coração, que se você não dá o sinal de vida, vão fazer contato. Tem os tratamentos espirituais aí que a gente tem o acesso na casa. Tem a aula, tem o estudo que a gente lá,
toda semana a gente ia, agora tem esse recurso online, né? Não tem, a gente não acessa, e vamos lá, tem os livros, né? Ou seja, quanta coisa, quantos recursos estão disponibilizados, né? Para que a gente consiga seguir na nossa caminhada. Uma coisa que me preocupa é que o acesso a esse recurso todo, sabe, a única pessoa que é responsável por isso, a única pessoa que toma essa decisão de ir atrás disso, essa pessoa somos nós. Não tem ninguém decidindo isso por nós. Somos nós que estamos aí decidindo se a gente vai ou não, né? Então, graças a Deus que a responsabilidade é nossa de buscar isso aí, né? Às vezes a gente tem pessoas que podem até se sentir incomodadas. Ah, não, isso não é minha, essa decisão não é minha. Gente, a gente é responsável por isso. Se a gente pensar, se a gente reclama do trabalho, a gente arruma o trabalho, a situação está lá de mim. É o trabalho que é ruim? Não. Somos nós que temos que vivenciar a situação de novo, aprender com isso. Então, nós somos os responsáveis por isso, por tudo isso que acontece, né? Aqui tem um exemplo que é muito interessante, né? A gente fica agarrado nas coisas materiais. Aqui tem um lápis, olha, é bem pequenininho, eu chamo de lápis. É bem pequeno aqui o lápis, né? Então, às vezes, a gente fica tão focado nas coisas materiais, preocupação, que o lápis é pequeno, que está com a ponta meio gasta, que não sei o que lá, e a gente acaba esquecendo o quê? O mais importante, o que esse lápis vai conseguir produzir? O que eu vou produzir com aquilo que eu tenho? Eu tenho na minha mão. O que eu vou escrever de importante que pode me ajudar, que pode fazer com que melhore as minhas coisas, né? Então, eu gosto muito de uma mensagem que tem no livro Coragem. O livro Coragem está sendo um manual de apoio em tempos de pandemia, está sendo usado assim, em todos os evangelhos, tudo que a gente está participando, né? E tem uma parte que é a lição 41, que chama confronto. Quando a gente lê isso aí, a gente diz o seguinte, ó, o Albino ele começa escrevendo assim, projeto que não se constrói. Vou falar só alguns. Projeto que não se constrói. Gente, a gente fica planejando e não faz. Terra desempregada. Aquela que fica lá e a gente não planta nada. Livro que a gente não lê, o pior, o livro que a gente lê e não passa nada para ninguém. Fica lá com a gente lá, né? O amor sem demonstração, quantas expressões de amor conosco e a gente não reflete isso, não traz de volta, né? Instrução sem proveito, que são os livros que eu falei. Ideal sem trabalho, gente, se a gente não trabalhar, não vai acontecer. E o Albino encerra essa mensagem é bem bacana, se vocês tiverem a oportunidade de ver lá na íntegra. Né? E o Albino Teixeira encerra essa mensagem dizendo que estas imagens nos fazem reconhecer que sem a necessária aplicação dos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante. Gente, perfeição, se a gente está deixando de fazer porque a gente fala que não é capaz, se a gente for esperar um dia ser capacitado plenamente para tudo isso, certamente a gente não vai estar. Agora, o que a gente tem que fazer? Se jogar e fazer. A dica está aí, a gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar e tal, né? Então, um dia a gente imaginou que a gente ia fazer um evangelho online, muitas pessoas da casa estão fazendo. Uma outra coisa que eu nunca imaginei, que eu ia fazer um evangelho online, e fazer um evangelho, a gente faz o evangelho da infância no sábado, com as crianças. Aí você vai falar para mim, nossa, evangelho com as crianças? Sim, evangelho com as crianças, e com a simplicidade delas, com os olhares que elas têm sobre a lição do Coragem, por exemplo, que são textos, e eles simplesmente dão uma grande aula para nós adultos, que se julgamos até, né, sabedores de tudo, que vamos ensinar as crianças. Pelo contrário, eu digo que as crianças estão fazendo o evangelho, evangelizando os adultos que estão lá presentes, nesse momento. Então, gente, ó, a dica está aqui, ó. Vamos usar o nosso lápis com equilíbrio, com sentimento. Vamos treinar o desapego. Larga disso, gente.
agarrado nas coisas que não fazem a gente crescer, né? Vamos usar todos esses recursos que a gente tem e principalmente agradecer a Deus que Ele proporciona diariamente esse convite. Se a gente não fez bem hoje, vamos amanhã tentar fazer melhor. Vamos, perfeitos, imperfeitos, errando, com erros, com acertos, não importa. Vamos aceitar esse convite e seguir em frente. E aí, falando de convite, eu vou chamar nossa amiga, estou aqui no controle aqui, vou chamar nossa amiga Romilda, né? Que ela vai continuar esse papo de convite, né, dona Romilda? Obrigada, Beto. Como disse o Beto, nós estamos, assim, realmente bem ajustados. O que nós estamos vivendo, o que nós temos, está justo para nós. A gente já ouviu muitas vezes dizer que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana no mundo material. Esse planeta, com tudo que ele possui, com todos os seres que nele habitam, é exatamente o nosso hospital-escola que nós necessitamos ainda para aprimorar o nosso sentimento, o nosso espírito. E como nós vamos aprimorar? Através da educação. Segundo Pestalozzi, eu vou ler aqui um trechinho, Pestalozzi foi o mestre do Kardec, ele diz assim: a grande conquista da educação é a autonomia do homem pela maturidade de suas potencialidades morais, considerando como elementos latentes básicos a inteligência, o sentimento e a vontade. E aí, como disse o Beto na leitura que ele fez a leitura do Coragem, do confronto, né? A coerência entre pensar, sentir e fazer responde pelo equilíbrio do ser integral. Então, não adianta pensar, não adianta só sentir, e não adianta querer fazer sem ter nexo aquilo que você quer fazer. Então, tudo é importante ter esse equilíbrio. Nesse processo todo, é muito importante a gente trabalhar o equilíbrio do nosso ego, né? Porque o ego é danado, né? A gente sempre está caindo nessas armadilhas do ego. E aí isso me remeteu também a uma leitura da Boa Nova, falando em convite. Eu me lembro quando o Luiz Rezende foi me convidar para voltar a fazer parte da CIT. E ele não me falou diretamente, ele só disse assim: Romilda, eu preciso falar com você, gostaria de falar com você. Quando ele disse isso, eu já pensei, ele vai me falar para fazer parte da CIT, a minha resposta já vai ser não. Mas ele foi esperto, ele não falou e deixou eu pensar. Ele sabia que eu sabia o que ele queria dizer. E aí eu fui refletindo, fui analisando, fui pensando, a gente tem que aprender a aceitar os convites. E aí me leva para uma leitura da Boa Nova, no capítulo 3, as primeiras pregações, quando Jesus é interrogado, né, pelo sacerdote, o que ele estava fazendo na cidade. E aí ele responde: eu passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote ironiza: mas o que quer dizer isso? O que você pensa que seja isso? E aí ele diz: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aí o sacerdote, porque era tudo muito materialista, né? E o sacerdote diz assim: mas com que você conta para levar avante essa empresa? Acaso você conquistou o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre? E aí o mestre responde com humildade: meus companheiros vão chegar de todos os lugares. E aí eles continuam o diálogo e depois Jesus vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, lá no Tiberíades, ele encontra os pescadores e ele já convida Simão e André. E ele diz assim: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. E que interessante, né? Aqueles pescadores rudes, né? Não sei se
pelo magnetismo de Jesus, inocentes, não entendendo o que era esse reino, e eles acharam assim, mas como assim esse reino aqui é tão pequeno, tem tão poucas casas, como que vai reinar aqui, né? E aí ele fala do evangelho, ele começa a fazer as primeiras orientações, e eles seguem junto com Jesus, e Jesus assim vai procurando, segue sua caminhada, convidando mais companheiros a se integrarem nessa obra grandiosa. Gente, Jesus continua nos convidando em todos os tempos, em todos os lugares, em diversas situações. É só a gente ficar um pouquinho atento, né? Se a gente observar o Evangelho, a cada capítulo, a cada parábola, né? Ali contém os ensinamentos de como esses convites são feitos, porque a gente às vezes se distrai muito pelo caminho. A gente fica tão... É muito difícil você conviver, estando no mundo material, dentro da nossa condição. Muitas vezes nós somos seduzidos pelo mundo material. Muitas vezes nós nos distraímos. E eu acho que essa missão de Jesus, de nos trazer essa ligação com o reino de Deus, para não nos esquecermos que somos espíritos vivenciando no mundo material, mas nós somos espíritos e o nosso reino real é o mundo espiritual. Nós viemos do mundo espiritual, né? Então, que a gente possa aceitar esses convites, né? E de coração aberto, porque prestar um pouco de atenção, porque esses convites podem estar naquele companheiro que nos convida a conhecer a casa espírita, pode ser naquele momento de dor que nos leva a chegar até uma casa espírita, e lá dentro nós somos convidados a fazer escola. E o convite para a escola é tão importante, porque ali nós vamos começar a aprender as lições que Jesus nos deixou, nós vamos começar a aprender a buscar o nosso autoconhecimento. E dali a gente é convidado a trabalhar nas diversas tarefas. Não importa qual seja a tarefa, qual seja o tamanho da tarefa, qual seja a relevância da tarefa. O importante é poder trabalhar. Porque o trabalho, nós vamos poder lapidar os nossos sentimentos na convivência com os outros, né? Porque quando a gente está aqui sozinho, em casa, tudo fica fácil para a gente, porque a gente molda do jeito que a gente quer. O importante é a gente ter o outro, e isso é lei de sociedade. Então, se a gente analisar, as leis divinas estão aí para justamente a gente estar atento nesse crescimento, nessa trilha, né? Então, que a gente aceite com o coração aberto, porque estando com o coração aberto, estando dispostos realmente a trilhar essa caminhada, é isso que vai nos levar um dia a integrar realmente com o reino de Deus. Esse é o nosso grande objetivo, né? Nesse mundo atual de hoje, em que a gente vive no meio dessa pandemia, em meio de tantos problemas, muitas coisas nos afligindo, não nos esqueçamos de Jesus. Não nos esqueçamos de manter a nossa serenidade, a nossa fé. Isso é muito importante. E aí agora eu vou convidar a Lu, que a Lu vai dar um fechamento para nós, né, Lu? E com certeza a Lu vai trazer reflexões assim para a gente completar tudo isso que nós viemos falando aqui. Beijo, Lu. Um beijo, obrigada, Rô. Boa noite, gente. É um prazer a gente estar dando sequência, né? Essa linha de raciocínio, porque se falou em integração, e é bom a gente deixar claro, né? É que eu peguei duas definições que, assim, mexeram, né? Tocaram o fundo. Na primeira, eles colocam a integração como sendo um processo, né? Em que um determinado elemento se incorpora a uma unidade maior. E uma outra definição, né, fala assim, que é o ato de unir elementos em um mesmo grupo. Quando a gente vem, né, como grupo da CIT, que é Semana de Integração Trabalhadores e Escolas,
a gente começa a perceber que nós precisamos, né? A gente parte do princípio que a integração possibilita um avanço nas nossas condições de vida, né? Ela melhora o nosso sentir, o nosso viver. E aumenta também, como já foi dito, o nosso grau de responsabilidade. Não dá para a gente colocar no outro aquilo que nos cabe, né? Aquilo que causamos. E a gente também observou que, além de nos permitir mostrar os nossos pontos fortes durante uma semana de integração, ou mesmo durante o ano todo, né? A gente vai aprendendo, nós vamos compartilhando os nossos pontos fortes, tanto individualmente quanto em diversos grupos, porque na hora que a gente está passando pelo processo da CIT, de integração, nós estamos envolvendo várias pessoas, vários grupos, né? E geralmente, quando a gente faz as combinações, aqueles convites que a gente faz, né? Envolvendo uma geração com outra geração, um grupo com outro grupo, a gente vê assim como as pessoas, né, vão se conhecendo e agregando, né? Então, quando a gente está elaborando, né, a Semana da Integração ou a CIT ano todo, a gente vê que é importante a gente também entender as necessidades da nossa casa. Porque essa integração é para a nossa casa, nós fazemos parte dela. Aí a gente conversa, nossa, a gente conversa pra caramba, sabe, nas nossas reuniões. E a gente fica refletindo, e a gente busca temas que possam aumentar tanto o nosso comprometimento, quanto o nosso engajamento nas diferentes tarefas da nossa Casa de Solidariedade, tá? O grupo também, ele passa por este processo. Na hora que a gente está elaborando, nós estamos lá pensando com muito carinho, refletindo, conversando, nós também estamos passando pelo processo de integração, porque nós estamos nos integrando, tá? A gente sente na pele, né, em primeiro lugar, os temas que a gente traz para a nossa integração. E a gente percebe assim, o quanto é importante a criatividade e que quando há integração, né, a gente observa que as pessoas têm contato, elas se conhecem melhor, elas estabelecem relacionamentos, né, e desenvolvem conexões que elas não teriam numa rotina ou num trabalho automático. É uma oportunidade mesmo, né, da gente estar agregando, estar se encontrando e estar percebendo tudo aquilo que, muitas vezes, pela correria, pelo vamos deixar para lá, depois a gente vê, a gente vai deixando de lado, né? E a gente também compreende que a integração, ela contribui, né, por bom clima de qualquer lugar e estimula também a ajuda entre todos. Quem já participou da CIT, né, assim, nesses últimos anos, tem notado, assim, que a gente tem feito umas combinações e está sendo muito gostoso, né? Porque a gente está começando a se entender mais ainda do que já vinha vindo, né? E a gente vê que a nossa ligação com tudo isso aumenta mesmo. Então, a gente busca trazer com leveza, com alegria, para quem participa nos diferentes estágios, né? Por quê? Para que a gente promova a união, para que a gente alinhe propósitos, que é o quê? A integração dos trabalhadores e das escolas. E ao nos conhecermos melhor, nós identificamos afinidades, estreitamos laços, nos sentimos pertencentes e colaboramos mais entre nós. E é interessante, né? Como é importante a gente se sentir pertencente. Porque na hora que eu acredito que eu não pertenço, que eu não faço parte, eu tendo a me isolar. Mas quando a gente se sente pertencente, a gente se sente amado, a gente se sente real, né? A gente se sente atuante. E o ciclo continua, não para na gente. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a se integrar, que a gente vai lá, faz parte, nós vamos vendo que novos elementos estão chegando.
E esses novos elementos, novos seres humanos, chegam assim de... Cada um é diferente, né? Ainda bem, né? Já pensou todo mundo igual, ia ser uma chatice, né? Mas essa diferença nos leva a desenvolver, né, a necessidade do acolhimento, né, da ajuda na adaptação aos diferentes trabalhos e pessoas. Então, a CIT nos treina para acolher, nos treina para ajudar, nos treina para mostrar que o outro também faz parte, né? E também para a gente se adaptar ao próprio ambiente da casa e para a gente se sentir pertencente, né? E aí o ciclo fecha novamente e a gente começa de novo a aprender a acolher, e os novos que chegam a gente vai também exercitando todo esse processo, tá? Esse pequeno caminhar que eu coloquei até aqui é um pequeno, assim, entre aspas, né? É o caminhar de todos nós, né? Das nossas diferentes histórias, das diferentes pessoas que compõem a nossa casa de solidariedade, pessoas, né, que estão buscando sua transformação, buscando a sua felicidade, ajudando o próximo e ajudando a si mesmo. A gente acha que está ajudando, né? Mas no fundo a gente está sendo ajudado, né? Nós também chegamos à conclusão de que somos, nessas horas, nós somos os trabalhadores de todas as horas e de qualquer trabalho, né? Da polivalência, do jogo de cintura, porque é o que está precisando ultimamente. A gente está precisando ser polivalente, ter jogo de cintura. O trabalho que aparece, olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou tentar fazer, eu vou ajudar de outra forma. Eu não vou poder estar lá na linha de frente, mas vou ficar aqui nos bastidores. Então a gente olha assim que tudo que está acontecendo para cada um de nós, diante da transformação planetária, tem sido uma necessidade de integração com o todo, né? Então, esses trabalhadores atuais, que nós nos incluímos, né, nós estamos precisando de trabalho, porque é importante para nós trabalharmos. Nós estamos sentindo isso na pele, o quanto é importante o trabalho. Nós estamos querendo o trabalho, porque o trabalho nos ajuda a aplicar a integração que nos faz tão bem. Mas não somente na CIT, na semana, uma vez por mês, mas em todas as oportunidades de trabalho e dentro dos nossos próprios lares. Nós estamos precisando nos integrar, né? Então, assim que chegar o convite, e o convite sempre vem, né? Vamos buscar aplicar o que a gente já aprendeu nas escolas, buscar lembrar, né, do homem de bem que a gente quer se tornar. E o convite, gente, é a tarefa, seja ela qual for, né? Daí a gente pergunta assim, mas Lu, e o medo? Daí eu gosto de falar, vamos com medo mesmo. Porque assim a gente consegue, né, vencer, né, esse inimigo que paralisa, que às vezes é o próprio medo, né? Então, com a prática e a vivência, né, dentro da casa, fora da casa, e a gente vai agir como seres integrantes e seres integradores. Então, para finalizar, gente, vamos imaginar uma vela, tá bom? Aí tem a parafina, tem o pavio e tem o fósforo, tá? Pavio e parafina juntos, cada um sabendo o que é e sendo o que é, eles se unem e se integram, tá? E com o estímulo externo, que é o fogo, eles podem promover a luz. Vão imaginando, gente, tá bom? Joga isso também para a parte espiritual e para a parte material, tá? Se a gente observar os necessitados material, emocional e espiritual, que tanta gente, né, às vezes a gente chega lá com uma necessidade espiritual, como sendo fogo, nós deixamos, né, vamos passar assim, vamos ser a parafina ou pavio, e vamos juntos, pelo estímulo deste nosso amigo necessitado, que seria o fogo, a gente ser luz através da caridade. Então, vamos saber quem nós somos e vamos ser quem nós somos, para que a gente possa se integrar e vivenciar, tá? Todo esse aprendizado que a casa nos proporciona. Muito obrigado. E eu gostaria de convidar vocês para nós fazermos a nossa prece final,
fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus e nos integrando com essa parte espiritual que nos ilumina, que nos intui e que, mesmo diante das dificuldades, diante do medo, nos traz a coragem para podermos colocar em prática aquilo que a gente aprende nas escolas, aquilo que a gente aprende nos evangelhos, aquilo que a gente aprende no trabalho. E possamos, cada dia mais, nos entregarmos com o bem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Que silêncio. E aí, gente, tem muita reflexão? Pergunta para a Romilda que ela vai responder tudo, gente. Só colocar aí. Pergunta para quem falou mais. Vai ter pergunta hoje? Não vai ter pergunta? Não estou entendendo. Tá diferente. Só tem comentários aí. Olha, teve a Pro Rose, que eu achei super interessante. Ela parecia que ela estava na nossa reunião, gente. Vocês viram lá? Pensar, mais sentir, mais fazer, levando ao equilíbrio. O Roberto colocou outro para a gente comentar. Depois a gente comenta da Pro Rose, tá bom? Deixar o homem velho e mudar as atitudes com mais sabedoria. Quem quer comentar? É esse caminhar que nós falamos no começo, né? Esse exercício das nossas virtudes, cada vez mais, e quanto mais a gente exercitar as nossas virtudes, mais a gente vai enterrar o homem velho, fazendo nascer esse homem novo, né? Então, eu acho que é bem isso que a Maria de Lourdes colocou aí para a gente, deixar o homem velho e mudar as atitudes com sabedoria. Esse é o homem de bem, é o homem novo que nós almejamos. Isso mesmo, isso aí, Cris. Agora chegou da Pro Rose, pensar, mais sentir, mais fazer, levando equilíbrio. Gente, olha, parecia que você estava na nossa reunião, porque exatamente isso. A nossa forma de pensar, a partir do momento que a gente chega na casa, a gente vai mudando essa forma de pensar, o nosso sentir também se modifica, né? E a gente vai, através do fazer, nós vamos descobrindo aquilo que nos causa equilíbrio ou aquilo que nos causa desequilíbrio. Então, essa integração, né? Sentir, né? Emoção, sentimento, ação, reflexão, leva a tudo isso. Integração em vários aspectos, né? Obrigada, viu, Pro Rose? Ao observar no meu entorno os colegas da família Solidariedade, aprendi qual é o caminho para o homem novo. Foi o seu Carlos. Quem vai comentar com o seu Carlos? A família Solidariedade, a Casa de Solidariedade, nos proporciona todos esses ensinamentos, essas reflexões, e essa amizade, esse carinho que nós temos uns pelos outros, é tão grandioso isso, que faz com que a gente realmente passe a exercitar valores que nos proporcionam esse sentir e modificar dentro de nós
para que a gente alcance esse homem novo, esse homem de bem que o seu Carlos está se referindo. Casa de Solidariedade, a escola é fundamental, gente. E essas coisas a gente aprende, eu aprendi na Casa de Solidariedade, a qual sou muito grata, eternamente grata. Todos nós, né, Cris? Eu, pelo menos assim, estou falando em nome do grupo, né? A Fabiana colocou: será que precisamos abandonar o homem velho ou aprender com ele? Quem quer comentar? Deixa eu falar. Não, deixa que eu... Fabi, gratidão, amiga, saudades, viu? Na verdade, a gente não tem que abandonar nada na nossa vida, principalmente esse homem velho, que ele faz parte dessa nossa trajetória. Na verdade, a gente tem que transformar, não é? Tirar aquela coisa que não está muito legal e substituir para coisas boas. E aí sim, esse homem velho vai se transformar em um homem do bem. Então, a gente tem que aprender, sim, com os nossos erros e cada vez mais ir acertando para ter essa transformação do homem velho para o homem do bem. Gratidão, Fabi. Beijos. A Mônica colocou para a gente, né? O caminho é de cada um, é individual, mas os meios de caminhar vêm por nossa integração com os próximos. Rô, quer falar? É isso aí, o caminhar é de cada um, a evolução é de cada um, porém, a misericórdia de Deus nos coloca justamente nesse momento da nossa evolução para conviver com o outro, né? Porque integrando com os outros, com os demais, aprendendo, trocando, é assim que nós vamos aprendendo e solidificando, fortalecendo as nossas experiências. Então, é muito importante, a lei de sociedade está aí, né, para isso. Nós precisamos conviver com o outro para evoluir, né? Porque sozinho nós perdemos os parâmetros, que os outros nos dão os parâmetros, né? Maria Ângela Pinto. Jesus nos fez o convite, nos faz o convite o tempo todo. Que a gente saiba reconhecer esse convite para a nossa renovação com humildade. Quer falar do convite? É isso aí, a gente muitas vezes se distrai e não percebe, né? O convite às vezes é sutil, o convite às vezes é urgente, e a gente muitas vezes, a gente ouve muita gente falar assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Olha, a oportunidade que muitas vezes nós perdemos, não é verdade? Às vezes nós deixamos até por preguiça, né? Não queremos mexer com alguma coisa que vai nos incomodar agora, deixa para depois. Às vezes porque simplesmente estamos tão distraídos com outras coisas e não estamos percebendo que a gente está sendo convidado a fazer algo, só que a gente está assim, levando a vida tão de boa, né? Como diz o outro, para que eu vou criar problema para a minha vida, né? Vamos deixar assim como está, né? E eu acho assim que quando aceitamos o convite, o convite para aquilo que nós precisamos é aquele que nos será feito. Às vezes a gente quer escolher, né? Isso eu não quero, isso não serve para mim, porque eu sou melhor que isso. Então tem que aprender a ter humildade para saber que tudo é oportunidade. Isso mesmo. Mais alguma? Posso responder uma? Claro. Abrir meu microfone aqui para colocar uma mente. Tá bom? Obrigado, seu Carlos, viu? Pelo seu carinho, seu coração. Aí vocês responderam tudo, né? Vocês são muito verdadeiros. Entendeu? Então eu fiquei com a mais difícil de responder. Obrigado, seu Carlos. Gente, eu queria fazer se o grupo permitir, uma homenagem especial para os meus queridos da infância lá, aquela molecadinha que a gente faz o Evangelho. Eu gostaria de citar, eu não ia citar não preciso citar, né? Assim, a gente faz Evangelho com o nosso amigo Batman, mascarado, ele vai saber quem faz Evangelho sabe. Ele faz de máscara, né? Ele pega o livro Coragem,
faz a leitura e faz o primeiro comentário. Quem quer fazer o primeiro? Muito obrigado, meu amigo. A gente aprende muito com você, com outros também, que não vou ficar citando nomes, porque realmente é uma galera de primeira. Muito obrigado. Vocês me ajudam muito a crescer, aprender. A gente vai para esse evangelho sempre pensando que a gente vai passar, e na realidade a gente aprende muito. Muito obrigado, viu, por isso. Muito obrigado a todos eles, aos meninos da infância. E o grupo, esse evangelho do sábado à tarde, no caso que a gente está falando, é bem isso mesmo, o ato de unir elementos em um mesmo grupo. Lá tem desde 80 e alguma coisa até 0 meses. Então vamos assim nos integrar, né, gente? Porque o mundo não é dividido, né? O mundo é composto de tantas coisas diferentes e a gente se integrando fica tão mais fácil. Acho que deu, né? Sim. Acho que a gente acabou, gente. Já deu 9 horas, precisamos ir embora. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu gostaria de agradecer todos vocês, amigos queridos aí que estão acompanhando a gente. E eu gostaria de agradecer os meus companheiros, minhas companheiras e o Beto, companheiro de tarefa, e dizer também que a Maria, ela está retornando ao grupo da CIT. Então, a gente tem muita gratidão, muito carinho pela Maria. Ela estava afastada, né, por motivos particulares e tudo mais. Então, ela saiu da CIT, mas a CIT não saiu dela, né? Então, por isso que ela retornou, está aqui com a gente de novo, e é muito bom tê-la aqui nesse grupo, Maria. E eu, como macaca de auditório aqui, vamos dizer assim, hoje eu vi que a minha irmã está acompanhando a live. Eu também vi, Cris. Vou mandar um beijo para minha irmã. Ai, gente. E olha, amanhã, lembrando que amanhã é retirada do Drive-Thru das Massas, a partir das 13 horas até as 17. Queremos agradecer imensamente quem pôde contribuir com as nossas obras assistenciais através da compra dessas massas, da Presteza. Muito obrigada mesmo a todos que colaboraram e aqueles que não puderam colaborar porque acabou as coisas, muito obrigada também. Na próxima vai ter mais, fica tranquilo que vai ter mais, tá bom? Muito obrigada mesmo, gente. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.